O Lulinha Paz e Amor, lembra? 2002, ele foi morto, enterrado, né? E agora, em 2022, 20 anos depois, nós teremos o Lulinha Vingador. Solta o VT. Ele mais cedo disse, com todas as letras, o que ele quer fazer. Aliás, comentou o processo em que ele pedia R$1 milhão de indenização do Deltan Dallagnol, disse que o STJ foi até condescendente com o Deltan, porque reduziu a multa para 75 mil, com correções, né? Juros e correções, que deve chegar a 150, mas enfim. Solta o VT, por favor, da entrevista que o petista deu mais cedo a uma rádio. As pessoas que mentiram para a imprensa, as pessoas que fizeram acordo com determinadas pessoas em cada jornal, em cada revista, em cada televisão, para passar a mentira, para tentar destruir. Essa gente precisa efetivamente ser punida pela instituição. O Conselho Nacional do Ministério Público precisa cuidar, porque uma pessoa como esse Dallagnol não presta serviço à sociedade brasileira. Ele depôs contra o Ministério Público. Aquela história do PowerPoint que eu ganhei ontem, na verdade eu estava pedindo R$1 milhão de indenização. Os juízes, os ministros foram condescendentes com ele, dizendo que ele, não ganha tanto assim. Mas as pessoas não podem mentir. O Ministério Público não pode apresentar uma denúncia falsa, não pode levantar suspeita sem prova, não pode fazer manchete de jornal. Esses caras não sabem o que fizeram comigo. Eu tive 59 capas de revista contra mim. Eu tive 600 e poucas páginas, primeira página de jornais contra mim. Eu tive 13 horas de jornal nacional contra mim em 9 meses. Eu acho que a direção da Globo poderia, de forma muito gentil, um dia pedir para o Willy Bono fazer um editorial dizendo: olha, nós, da Rede Globo de televisão, queremos pedir desculpas ao ex-presidente Lula, porque nós fomos enganados pela força-tarefa, de Curitiba. Isso aí, é o que se pode esperar. Primeiro, fake news, né? Fake news virou uma instituição nesse país, além da corrupção. Agora, corrupção e fake news. Tá bom para vocês? O eleitor que se lasque. É lógico, o Lula falou uma opção de mentiras aí, mas o que se extrai dessa entrevista é o seu DNA autoritário, né? Punindo o trabalho da imprensa, que tem o dever de noticiar qualquer investigação, qualquer fiscalização, qualquer ato público, desde uma entrevista, de um comentário de um presidente da República, até as suspeitas envolvendo a receptação de propina, né? Seja na forma de um sítio que ele usava, mas que não estava em nome dele, seja na forma de um triplex que ele reformou, mobiliou, mas que não estava no nome dele, né? E por aí vai, né? Então, assim, o Lula não aceita o trabalho da imprensa porque ele age como todos os outros ditadores, populistas, autoritários. Eles não gostam de ser questionados. E o Brasil, infelizmente, ainda não tem a maturidade necessária para compreender o trabalho de uma imprensa livre. Alguém que se coloca como homem público está sujeito 24 horas por dia ao escrutínio da sociedade. E deve prestar contas, sim. E o Lula não é um injustiçado. Ele foi submetido a um processo com contraditório, passou por 3 instâncias, 4 instâncias, no caso do Supremo, que confirmou inúmeras vezes todas as decisões tomadas pelo judiciário em todos os seus níveis, derrubando as centenas de recursos apresentados pela defesa, pela sua defesa. E é muito curioso ele fazer uma crítica com fake news, né, alegando que o Ministério Público forjou provas. Isso é uma mentira declarada, porque nunca a defesa de Lula conseguiu provar que uma só prova tenha sido forjada, e muito pelo contrário. Todo esse processo de destruição da Lava Jato e de anulação da condenação do Lula foi feito através e a partir do cometimento de um crime, que foi
o crime de hacker, de invasão de celulares. Aliás, uma violação constitucional, que em qualquer lugar daria prisão, qualquer lugar civilizado daria prisão de muitas décadas para os seus autores. E aqui não, aqui estão propondo, inclusive, anistia. Claro, quem está propondo? Renan Calheiros. O fato é, aliás, os hackers, né, já estão em casa, né, em prisão domiciliar. O fato é que usaram provas ilícitas, imprestáveis, impericiáveis, como reforço argumentativo para tentar criar ali um novo entendimento por parte do Supremo em relação, inclusive, à competência da 13ª Vara para julgar o Lula e vários outros alvos da Lava Jato. Competência que foi questionada pela defesa do Lula desde o primeiro instante, desde o primeiro ano, lá em 2016, quando ele foi alvo da primeira operação da Lava Jato. Desde o primeiro instante, lhe foi negado, inclusive pelo próprio Supremo, o recurso, o questionamento sobre a competência. E essa competência ela foi reafirmada, reiterada, pelo menos 9 vezes pelo próprio Supremo, fora as outras dezenas nas instâncias inferiores. Então, é lógico que estamos diante de uma fraude jurídica, de uma manipulação do processo judicial para livrar o Lula da cadeia. Isso é muito claro, isso é indiscutível. Claro, você pode se deixar levar pela narrativa mentirosa que seja, mas tenha certeza que permitir que um ex-condenado, né, retorne ao poder com as ameaças explícitas que estão colocadas, e são várias, e já vem de meses isso, regulação da imprensa, regulação de redes sociais, agora não, tem que processar todo mundo, tem que ir atrás. É o mesmo discurso, aliás, do Bolsonaro, daqui a pouco vai estar falando de cassação da concessão da Globo. Eles usam os mesmos artifícios. O Jair Bolsonaro e o Lula são muito parecidos, eles usam a mesma estratégia. É a estratégia dos neopopulistas. É uma estratégia que você encontra eco em vários outros países mundo afora, inclusive com gestos contraditórios, que o espectador fica sem saber exatamente o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que o Lula diz que quer criar uma frente democrática e faz um gesto ao centro, dizendo que não guarda ódio de ninguém, que vai fazer um governo para restabelecer a democracia, senta com o MST e com o MTST, questionando a propriedade privada e incentivando uma nova onda de invasões. Tem método aí. Sim, uma dissonância cognitiva, que as pessoas não conseguem encontrar lógica. E a lógica qual é? A lógica é de manter os seus militantes engajados numa campanha que ainda será longa e muito difícil, e ele precisa dessa militância, muitas vezes uma militância voluntária de gente que, infelizmente, é ignorante, que não sabe a realidade, não conhece a realidade do processo político, do processo judicial, muito menos a realidade em que está inserida socialmente. Então, essas pessoas são usadas, são manipuladas, são usadas como massa de manobra. Por isso esse gesto. Vamos lá, vamos invadir, e mantém essa militância toda engajada nas redes sociais, nas ruas e tal, porque ele precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, faz um gesto, abraça o ex-inimigo, diz que é tudo em nome da democracia. Se você prestar atenção, e nós estamos para publicar uma matéria em relação a isso, em vários estados, o Lula sacrificou o próprio PT em nome do seu projeto pessoal de vingança, do seu projeto pessoal de poder. Ele não está preocupado em fazer um novo governo, em governar, ele está preocupado em se vingar. Então, você pode se deixar levar, né, por essa conversa fiada, votar no Lula, eleger o Lula e ver o seu país também mergulhando num abismo ainda maior. Ou você pode refletir sobre o poder do seu voto, sobre a sua cidadania. Você, que é o eleitor humilde, você deve se perguntar, o Lula fala muito de justiça social, né? Mas se você olhar o governo dele, ele fez o quê? Fez um governo
para grandes empreiteiros, grandes empresários, grandes banqueiros, todos com recorde de lucro, todos concentrando ainda mais a riqueza. Eu estou falando para você que tem a mentalidade progressista. Você vê o Lula falando em justiça e ele consegue monopolizar o judiciário inteiro para ele, como se fosse um cliente especial, único. Isso não existe paralelo na história, nem do Brasil, nem de país nenhum. Um homem que consegue simplesmente monopolizar a justiça, fazer com que o judiciário de primeira, de segunda e de terceira instância pare o que estiver fazendo, deixe todos os casos outros de lado para julgar o seu caso. Há pouco tempo, há dias atrás, nós noticiamos aqui, a Gabi, nossa repórter, noticiou o caso de um homem preso 11 anos sem uma denúncia, aqui em Goiás. 11 anos, o sujeito preso, trancafiado, um sujeito que nem denunciado foi. Esse precisa de justiça, mas ele não tem os advogados caros que andam de sunga, de bermuda branca, que desfilam pelos corredores do Supremo. Então, fique esperto, tá? O golpe está aí, cai quem quer.